Olá pessoal, eu queria primeiramente agradecer ao professor Paulo Roberto Barbosa Ramos e ao Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão pelo convite para fazer essas breves considerações sobre um tema que eu considero extremamente importante, que é o sistema de precedentes, a ideia de um sistema de precedentes e o seu papel no âmbito de um regime democrático. O sistema de precedentes no Brasil, ele começa a ser estruturado, especialmente após o advento da Constituição de 1988. Quando se iniciaram os debates sobre o novo Código de Processo Civil e o estabelecimento de regras relacionadas ao sistema de precedentes vinculantes, muito se discutiu sobre a constitucionalidade desse sistema de precedentes, sob o argumento de que uma legislação infraconstitucional não poderia implantar um sistema de precedentes. Mas é preciso lembrar que um sistema de precedentes, mesmo nos países da civil law, não decorre exatamente de uma legislação de direito positivo, mas do fato de que, do ponto de vista da estrutura do sistema de justiça brasileiro, o legislador constituinte estabeleceu duas cortes supremas. O Supremo Tribunal Federal, como uma corte que se volta à interpretação e uniformização da interpretação do direito constitucional, dos temas constitucionais, e o Superior Tribunal de Justiça, com o papel de uniformizar a interpretação do direito federal. Essas cortes, portanto, elas exercem esse papel como uma missão constitucional, que se fortalece a cada dia dentro desse papel de funcionarem como cortes de precedentes e não cortes de revisão. Isso associado ao fato de que a hermenêutica moderna reconhece que o texto normativo é apenas a ponta do iceberg, no dizer de Friedrich Miller, e que, na verdade, a norma jurídica que rege o caso concreto decorre do texto e do seu contexto, do texto normativo editado, da semântica do legislador, mas contextualizado a partir de uma realidade fática que é dinâmica. Então, na medida em que o Poder Judiciário participa efetivamente dessa construção da norma, possui um papel criativo no âmbito da construção dessa norma, nada mais racional do que dizer que há necessidade de que a interpretação dessas normas constitucionais e infraconstitucionais seja realizada por essas cortes superiores e que essa interpretação seja objeto de uma observância obrigatória pelos demais tribunais da estrutura do sistema de justiça do país. Então vejam que, a partir dessa premissa, o que o CPC de 2015 produziu, na verdade, foi tão somente a sistematização de um sistema de precedentes cuja base está na própria Constituição. É lógico que a gestão de demandas repetitivas, por exemplo, ela é uma dinâmica estabelecida pela legislação infraconstitucional, mas a sua base, digamos, filosófica, a sua base de essência da sua própria existência decorre da própria disposição do texto constitucional e da estrutura do sistema de justiça que foi estabelecido no direito brasileiro, no nosso caso especificamente. E qual a razão disso? Qual o fundamento normativo e sociológico para que se reconheça essa vinculação dos precedentes das cortes superiores, essa necessidade de observância obrigatória? A razão fundamental passa por valores que foram assegurados pelo próprio legislador constituinte, como é o caso da isonomia, do princípio da isonomia. Eu não posso ter a efetivação de um princípio da isonomia se o sistema de justiça também não estiver obrigado a observar esse cânone da isonomia. E isso só pode ser realizado na medida em que eu tenha uma aplicação uniforme dos precedentes judiciais aos diversos casos concretos que se assemelhem. Para a mesma situação, para situações semelhantes, eu devo ter o mesmo resultado da prestação jurisdicional que é oferecida pelo sistema de justiça. E associado a isso, também um princípio fundamental do sistema constitucional é a segurança jurídica. Então, eu não posso ter uma segurança jurídica se cada magistrado pode exercer a sua independência funcional
a partir de uma perspectiva em que ele não se veja como uma peça de um sistema maior, e que precisa apresentar essas respostas de maneira coerente, de maneira íntegra e, sobretudo, de maneira estável para o jurisdicionado. Daí, portanto, que nós temos essas duas premissas fundamentais, além da previsibilidade dos julgamentos, que é uma razão que se baseia, inclusive, na regra, no princípio da especialidade, no sentido de que todos devem encontrar uma mesma resposta do Estado juiz, independentemente daqueles que figuram como partes em um litígio subjetivo. Então, essa estruturação do sistema de precedentes decorre desses fundamentos que deitam raízes no próprio sistema constitucional. Muito se diz que essa ideia de um sistema de precedentes ela está vinculada aos países que possuem um sistema de common law. Mas, na realidade, nós sabemos que o direito costumeiro ele surge muito antes da própria estruturação do chamado stare decisis, que surge no segundo momento, quando se percebeu a necessidade de que os precedentes judiciais fossem aplicados nos países da common law de maneira uniforme. Digamos, penso eu, que essa ideia de um sistema de precedentes demorou mais a ser observada como fator necessário nos países da civil law, porque durante muito tempo se acreditou na autonomia e na própria hierarquia da atividade do legislador. Se o legislador concebe uma norma no âmbito do sistema de direito positivo, caberia tão somente ao judiciário declarar o sentido daquela norma. Isso, inclusive, por influência especialmente da Revolução Francesa, em que se estabeleceu aquele papel do juiz ventríloco, o juiz que deveria apenas se limitar a repetir os termos daquilo que foi estabelecido pelo legislador. Então, se imaginava que o legislador por si só seria capaz de assegurar a igualdade de aplicação das regras por ele estabelecidos. Mas a passagem, a chamada virada linguística, que levou ao reconhecimento desse papel criativo do Poder Judiciário, esse papel de complementação da norma que é ditada do ponto de vista abstrato pelo legislador, levou a essa necessidade de que também nesses países da civil law se tivesse um sistema de precedentes como um mecanismo fundamental para a própria garantia da democracia, da garantia da igualdade de tratamento entre os cidadãos, a garantia da segurança jurídica e a garantia da previsibilidade de julgamentos, como nós falamos anteriormente. E vejam que isso contribui, sobretudo, inclusive do ponto de vista da análise do direito econômico, para que haja uma redução de litígios, que já se começa a perceber essa redução de litígios no sistema de justiça brasileiro a partir da ideia dos precedentes, que podem funcionar, sobretudo, como uma espécie de pauta comportamental, desestimulando o ajuizamento de ações que não tenham uma perspectiva de obter resultados favoráveis. Então, se nós conseguimos, a partir do sistema de precedentes, desestimular a chamada litigância lotérica, esse fenômeno da judicialização de todos os conflitos, isso irá contribuir, inclusive do ponto de vista econômico, para a redução de gastos do Estado com a manutenção de um sistema de justiça que tenha que lidar com milhões de ações como ainda vivemos nessa realidade do direito brasileiro. Então, tudo isso associa essa ideia do sistema de precedentes à própria construção de um regime democrático e a implementação de todas as pautas sociais, de todas as pautas econômicas que são necessárias no âmbito de uma democracia. O sistema de precedentes, portanto, ele é capaz de contribuir, inclusive, do ponto de vista dos investimentos no país, na medida em que se tendo uma previsão de como os tribunais decidem determinados temas,
isso afeta positivamente a própria atuação dos investidores internacionais no país. Daí a necessidade de que realmente a cada dia esse sistema de precedentes possa se estruturar de maneira melhor para atingir esses objetivos que são objetivos da própria República. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sido bastante sensíveis a essas pautas e decidido temas que são temas caros à sociedade brasileira, a partir do recurso extraordinário com a repercussão geral e a partir do recurso especial decidido no âmbito da sistemática dos julgamentos repetitivos, exatamente para que se tenha uma definição concreta dessas questões de ordem econômica, questões sociais, questões que envolvem graves desacordos morais na sociedade brasileira, para que se possa efetivamente ter uma previsibilidade daquilo que a sociedade pode efetivamente fazer no âmbito de suas relações sociais e de suas relações jurídicas. Então, por todos esses fatores, é que nós podemos dizer que esse sistema de precedentes contribui para o alcance desses objetivos estabelecidos na Constituição Federal para a República Brasileira. Eu queria, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão, ao professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, que desenvolve um trabalho magnífico nesse núcleo, e espero estar com vocês em outros momentos. Obrigado.